Nós estamos pregando uma série de mensagens nesse mês chamada A Nova Vida em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre os dois frutos da nova vida em Cristo. Fala comigo aí, os dois frutos. Esse é um assunto importante de entender, porque todo o Evangelho de Jesus fala sobre nós darmos fruto. Nós temos que dar fruto. A Bíblia diz que toda árvore que não der fruto será cortada. Jesus também disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é assim? Mas que fruto é esse? Não é verdade? Que fruto que você vai dar? É uma laranja, é uma manga? Que fruto é? Então, hoje nós vamos falar sobre os dois frutos. Amém? Para falar sobre esses dois frutos, eu quero te falar sobre os 4 tipos de pessoa que Jesus disse que ouvem o Evangelho. E aí é muito importante que você identifique qual desses 4 tipos de pessoas você é. Porque Jesus nos apresentou no Evangelho 4 tipos de pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem a palavra. Então, Jesus, um dos textos mais fáceis de entender, falando sobre esses 4 tipos de pessoas, Jesus falou em Mateus capítulo 13, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, o semeador, não precisa projetar, filho, o semeador saiu a semear. E quando ele saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. E aí veio um pássaro e comeu aquela semente. Então, aquela semente nem chegou a nascer. Ele disse, outra parte daquela semente, outra semente, caiu em terreno rochoso. E aí, aquela semente brotou, nasceu uma planta, mas quando veio o sol forte, ela não tinha raiz profunda na terra para ter água, né? Então, aquela planta morreu. Jesus continuou dizendo, a terceira semente caiu entre os espinhos. E aí, ela nasceu, ela cresceu, deu fruto. Mas porque ela era sufocada pelos espinhos, ela não deu fruto. Certo? E a quarta semente caiu em boa terra. Fala comigo, boa terra. E Jesus disse, essa semente que caiu em boa terra, ela frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. Então aqui estão os 4 tipos de pessoas que ouvem o Evangelho. Bom, quando Jesus falou essa parábola, as pessoas não entenderam. E aí depois os discípulos perguntaram, Jesus, explica para a gente aí, porque nós não entendemos não. E aí Jesus começou a explicar. Vamos ler a explicação de Jesus então, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 19. Diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus disse que essa pessoa, essa semente que nem chegou a nascer porque o maligno roubou a semente, essa pessoa que é como aquela semente que caiu à beira do caminho, é alguém que ouve a palavra, no mesmo não se esforça para compreender. Ela só está ouvindo porque ela está no mesmo ambiente que todo mundo, então está todo mundo ouvindo e ela ouve também. Você está entendendo? Mas ela não se esforça para compreender a palavra. Ela não faz nenhum esforço para que aquela palavra realmente entre em seu coração. Ela está ouvindo porque está ali, e aí tem alguém falando a palavra do reino, então ela ouve também, mas ela não faz nenhum esforço para entender. Essa pessoa, Jesus disse que ela é como essa semente lançada à beira do caminho, que o maligno vem e rouba a semente. Veja bem, em um culto como esse, existem pessoas que entram aqui e literalmente elas nunca mais são as mesmas pessoas. Existem pessoas que entram aqui cheias de vícios, saem por aquela porta sem nenhum vício. Existem pessoas que entram aqui com seu casamento se desfazendo, saem por aquela porta com o casamento restaurado.
Existem pessoas que entram aqui com a vida destruída, saem por ali com a vida transformada. Mas existem pessoas que vêm aqui e saem do mesmo jeito que entrou. Porque enquanto a palavra está sendo ministrada, elas não fazem nenhum esforço para compreender. Elas não permitem que essa palavra entre em seus corações. Porque a Bíblia diz que a palavra do reino, está no texto aí, é semeada no coração. Se a palavra não entra, o maligno rouba. Esse tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa, o próximo versículo, Jesus continuou explicando. Disse assim: o que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja bem, então esse que foi semeado em terreno rochoso, é aquela pessoa que recebe a palavra, e ela está falando, poxa, o evangelho é bom, né? O evangelho é muito legal. Aquela pessoa ali foi totalmente transformada. Poxa, aquele rapaz ali era cheio de problemas, Jesus entrou na vida dele, a vida dele mudou. Poxa, aquele casal ali vivia tendo problema, Jesus entrou na vida deles e Jesus abençoou a vida deles. Poxa, aquele outro ali foi tão transformado, foi tão mudado, que legal. Rapaz, esse evangelho é poderoso mesmo. Eu vou até chamar meu primo para essa igreja. Eu vou até chamar aquele meu primo problemático para essa igreja. Eu vou até chamar aquele vizinho meu cheio de problema para essa igreja. E a pessoa sabe que o evangelho é bom e quer que o evangelho entre na vida de todo mundo, mas não deixa entrar na sua própria vida. O evangelho fica de uma forma superficial na vida dela, mas não tem raiz profunda na vida dela. Ela vai à igreja para comer, depois canta, porque todo mundo canta. Ela acha legal, porque todo mundo acha legal. Sai para comer depois do culto, show de bola. Mas ela não deixa o evangelho criar raízes em seu coração. E aí o que acontece? Quando se levanta uma perseguição, quando se levanta uma angústia, o evangelho morre dentro dela. Ela se escandaliza, ela se desvia, ela sai dos caminhos do Senhor, porque ela não deixou aquela palavra criar raízes profundas dentro de si. Você está entendendo? Esse é o segundo tipo de pessoa que ouve o evangelho, mas não deixa o evangelho ter raízes. Em nome de Jesus, você não é desse não. Se era, não vai ser mais. E Jesus continuou então explicando o terceiro tipo de pessoa, que é o que foi semeado entre os espinhos. Veja bem, o primeiro tipo de pessoa, a semente veio e nem chegou a nascer. O segundo tipo de pessoa, a semente nasceu, mas quando a perseguição se levantou, morreu. Agora o terceiro tipo de pessoa, olha o que Jesus falou. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O coração, no primeiro exemplo, a pessoa recebe a palavra, não abre o coração, a palavra nem dá fruto, nem nasce. No segundo exemplo, que caiu em terreno rochoso, ela nasce, mas logo morre. Nesse terceiro exemplo, ela não morre. A Bíblia não diz que ela morre. A Bíblia diz que ela caiu entre os espinhos. Ela permaneceu viva, mas ela fica infrutífera. Fala comigo, infrutífera. E o que Jesus está falando aí? Que existe um tipo de pessoa que ela recebe a palavra, ela recebe com alegria, ela sabe que a palavra é verdadeira, ela sabe que não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ela sabe que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus, ela crê na salvação, ela crê, ela começa a colocar Jesus na vida dela, ela começa a orar, ela começa a ler a palavra, ela começa a entender as coisas do evangelho, porém, aqui na mente dela, ela não saiu do sistema desse mundo ainda. Ela acha que ela tem que continuar vivendo uma vida onde o ter é o mais importante. E ela trabalha feito louca, corre para um lado e para o outro para ter. E trabalha muito e estuda muito para ter. E faz hora extra e hora besta para se sustentar.
Porque ela ainda está em um sistema onde ela se sustenta, ela ainda não sabe desfrutar da provisão de Deus. E a Bíblia diz que esses cuidados do mundo e essas fascinações da riqueza são os espinhos que sufocam o Evangelho na vida da pessoa. A pessoa continua viva, entre aspas, ela continua viva, mas a vida de Deus não está fluindo dela. É difícil para ela ter relacionamento íntimo com Deus, porque ela está tão cansada, porque está trabalhando demais, estudando demais. É difícil para ela ter comunhão com os irmãos, porque não tem tempo. Só vê as pessoas da igreja no sábado, às vezes na cela e olhe lá. E isso vai sufocando o Evangelho. Aquela pessoa está viva? Está viva. A plantinha morreu? Morreu não. Mas ela dá fruto? Dá não. Ela é infrutífera, porque vida não flui dela. Agora, um alerta. Diz a palavra do Senhor que toda árvore que não der fruto, uma hora será cortada. E existe o quarto tipo de pessoa, que está aí no verso 23, que Jesus disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Agora aqui, irmãos, está a vontade de Deus para todos nós. Deus não quer que você apenas ouça a palavra, Ele quer que você ouça e entenda, e compreenda, e não fique preso nas coisas deste mundo, mas deixe a palavra entrar no seu coração e transformar a sua vida, e você vai frutificar para Deus. Amém? Agora, nós vamos entender então os dois frutos presentes na vida de um cristão. Todos nós queremos frutificar para Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que frutificar. Amém? Bom, nós falamos desses 4 exemplos de pessoa. Aquela pessoa que ouve, mas não faz esforço nenhum para compreender, então o Evangelho não faz diferença nenhuma na vida dele. O outro tipo de pessoa que recebe o Evangelho, mas fica só raso, sabe? Ele sabe que é bom, que legal, mas ele não deixa aquilo se aprofundar. Ele não deixa o reino de Deus ser o primeiro na vida dele. E existe aquele outro tipo de pessoa que encaixa o Evangelho só como mais uma religião. Eu vou no culto lá todo sábado, vou para a célula. Mas Deus também não é o primeiro na vida dele. Mas existe essa quarta pessoa que recebe a palavra, que compreende e que está disposta a frutificar. Mas para falar de um tipo de fruto, nós temos que entender os 2 frutos presentes na vida de um cristão. Porque tem um tipo de fruto que você não pode dar. Que por mais que você queira dar, você não pode dar. E aqui está um segredo do Evangelho muito profundo. Porque tem pessoas que falam assim: frutificar para Deus é ter um bom caráter. Não é verdade. Frutificar para Deus é ser amoroso. Não é verdade. Não está escrito na Bíblia. O que tiver escrito, irmão, você crê. O que não tiver, você não crê. Certo? Frutificar para Deus é ser uma pessoa alegre, amorosa. Não é verdade. Isso não é frutificar para Deus. Frutificar para Deus é ter minha vida transformada. Não é verdade também. Isso não é frutificar para Deus. Então vamos entender isso que está escrito nos telões aí, ó. Os 2 frutos presentes na vida de um cristão. O fruto número 1 é o fruto que vem de Deus. Fala comigo, fruto que vem de Deus. Esse é um fruto que você não pode dar. Ele vem de Deus. Deus planta em você. É Deus que te dá. Então, vamos começar a entender isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram. Vamos falar de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Muito bem. Que coisas antigas é essas que já passaram? Tudo que você viveu antes de Cristo, todos os seus pecados, suas dores, seus traumas, seu jeito de ser, sua falta de perdão, rancor, mágoa, tudo isso, se você está em Cristo, precisa ter passado. Isso aqui é um bom teste para você saber se você está em Cristo ou não.
Se você está em Cristo, essa mágoa já passou. Se você está em Cristo, você não tem mais dificuldade de perdoar. Porque a Bíblia diz que assim como nós fomos perdoados, nós devemos perdoar nossos irmãos. Tem gente que fala assim, pastor, eu perdoei, só não quero que fale mais comigo. Lembra da oração conhecida como a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu acho que perdoar me dá o direito de não falar mais com a pessoa, você está dando o direito de Deus não falar mais com você. Então, se as coisas antigas passaram, as coisas antigas passaram. Não há mais lugar, sabe, irmãos, para discórdia, para briga, para confusão, para mágoa, para falta de problema. Pessoas que tiveram, às vezes, a vida cheia de prostituição, de adultério, de droga, de problema, de vício, de bebida, tanta coisa. Mas quando você está em Cristo, essas coisas antigas passam. E coisas novas tomam o lugar. Agora, isso não é algo que você pode fazer sozinho. Isso é algo que Deus opera em você. Eu tenho falado muitas vezes aqui, ninguém aqui dentro largou o pecado. Porque o escravo não decide o dia que ele sai da casa do seu senhor. E a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Por isso, ninguém aqui largou o pecado. Cristo nos libertou. Isso é obra de Deus em nós, é o que Ele fez em nós, é o que Cristo faz em nós. Portanto, isso não é um fruto que você está dando, isso é um fruto que Deus te deu. Amém? Bom, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Vamos ler em voz alta, vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o seu fruto? Isso é o fruto de quem? Do Espírito. Espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo da Bíblia? Quando a Bíblia tiver escrito Espírito com E maiúsculo, isso é um código dos tradutores da Bíblia. O código que te mostra que Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Espírito com E minúsculo pode ser o seu espírito, pode ser um espírito maligno. Mas Espírito com E maiúsculo na Bíblia é o Espírito de Deus. Então, o fruto do Espírito de Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esse fruto não é um fruto meu nem seu. É o fruto do Espírito de Deus. É o fruto que Deus gera em nós. Portanto, quando a minha vida é entregue a Deus, quando eu começo a viver o Evangelho, eu não posso falar que o fruto que eu dou para Deus é que eu me tornei mais amoroso. Negativo, esse é o fruto que Deus me deu. Qual o fruto que eu dou para Deus? Porque eu me tornei uma pessoa mais alegre. Negativo, esse é o fruto que Deus te deu. Porque Deus é assim e te fez assim. Deus é amor e te faz amoroso. O Espírito de Deus gera esse amor em você. Portanto, quando a Bíblia fala que nós devemos dar fruto, nós não podemos encarar esse fruto como ser mais amoroso, ou ser mais alegre, ou ser mais cheio de paz, ou ser mais fiel. Negativo. Esse não é o fruto que damos a Deus, esse é o fruto que Deus dá a nós. Toda honra, toda glória, por a Deus. Amém, meu amado? É a vida de Deus reproduzida em nós. Então, o primeiro fruto que eu quero que nós entendamos aqui hoje é o fruto que vem de Deus. Você se tornou mais amoroso? Isso é um fruto que vem de Deus na sua vida. Deus te deu. Você se tornou mais alegre? Isso é o que Deus te deu. A vida com o Espírito nos faz isso. O Evangelho faz de nós pessoas melhores. Amém? Agora, o segundo fruto é o fruto que vem do cristão. É o fruto que vem de você. Esse é o fruto que você dá. Não é o fruto que Deus coloca em você. Não, esse é o fruto que você dá. É o fruto que você vai dar. Então, nós precisamos entender primeiro o que é um fruto. Quando Deus criou os céus e a terra, olha o que Ele fez. Vamos ler comigo aqui Gênesis capítulo 1, versículo 11. Vamos ler? E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie,
cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Então, Deus criou o fruto. O fruto é um corpo natural que carrega semente. Quando esse fruto cai no chão, então ele vai liberar aquela semente, e aquela semente vai fazer nascer uma nova planta que vai dar um novo fruto da mesma espécie, que também vai carregar a mesma semente capaz de reproduzir a espécie. Então eu tenho dito há muitos anos que a semente cumpre o seu propósito quando ela gera uma planta capaz de reproduzir a espécie. Falar isso de uma maneira bem simples. Você planta um grão de milho, certo? Não nasceu nada. Adiantou alguma coisa? Não cumpriu o propósito. Mas você planta um grão de milho. De repente começa a nascer uma plantinha. Aquela plantinha nasce, cresce e fica bonita. Um dia você chega lá de manhã, tem um limão pendurado lá. Adiantou alguma coisa? Cumpriu o propósito? Por quê? Porque quando você planta milho, o que você quer colher? Milho. O propósito de uma semente é gerar uma planta que possa reproduzir a própria espécie, a mesma espécie. Então, quando a Bíblia diz de você dar fruto, isso significa que através da semente que você planta, você tem que reproduzir a sua própria espécie. O que é um fruto? Repete comigo assim: fruto é um corpo que vive e morre para proteger o corpo. Certo? Vamos falar de novo. Fruto é um corpo que vive e morre para proteger a semente. Eu te pergunto, o que é a semente? Você se lembra? Estamos falando sobre o texto de Jesus. O que é a semente? Vamos ler. O que é a semente? Mateus 3,19. Vamos lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O que foi semeado no coração? A palavra do reino. Então, o que é a semente? A palavra do reino. Então, a nossa maneira de dar frutos para Deus é semeando a palavra do reino que está em nós, no coração de outras pessoas, para que essas outras pessoas, abrindo seus corações, possam deixar a semente da palavra do reino entrar nelas e gerar nelas um novo filho para Deus, pela fé em Cristo Jesus. Quando isso acontece, você está liberando uma semente capaz de reproduzir o mesmo fruto, ou seja, uma nova pessoa vai nascer em Cristo. Você é uma espécie que Deus plantou na terra, e você tem um propósito quando você consegue reproduzir a mesma espécie. Então, veja bem, eu disse que existem 4 pessoas, porque não foi eu quem disse, eu estou só repetindo, quem disse foi Jesus. 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. Aquela que ouve, não faz o menor esforço para compreender, não compreende, o maligno rouba a palavra. Número 2, é aquela que ouve, mas o seu coração é como um terreno rochoso. Ela ouve, sabe que a palavra é boa, deixa a palavra nascer um pouquinho ali, mas não deixa aquilo criar raiz em si. Quando a angústia ou a perseguição vem por causa da palavra, a semente do evangelho, aquela plantinha que estava nascendo morre. Aquela pessoa se desvia, ela se escandaliza. O terceiro tipo de pessoa é aquela que a semente nasceu entre os espinhos. Ela recebe o evangelho, ela nasce de novo, está crescendo como uma planta, mas ela não deixa os cuidados do mundo. Ela está todo o tempo só cuidando das coisas desse mundo. Trabalha para lá, corre para cá, para ganhar um dinheirinho aqui, para ganhar um dinheirinho ali, para estudar aqui, para estudar lá. E a cabeça dela está girando em torno disso. Ela permanece viva, mas não frutifica. Você está entendendo? Existem muitos cristãos achando que está tudo bem, simplesmente porque eles continuam vivos. Eu quero te dizer, faça isso não. Olha o que Jesus disse em Lucas 13, verso 6. Lê comigo. Então, Jesus proferiu a seguinte palavra. Quem proferiu? Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor:
Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Porque uma verdade do Evangelho, que toda árvore que não der fruto será cortada. Às vezes eu fico como esse viticultor aqui, dentro da igreja. Senhor, não corta essas árvores não, Senhor. Deixa eu cuidar mais um pouquinho. Deixa eu regar mais um pouquinho. Deixa eu alimentar mais um pouquinho. Elas vão dar fruto, Senhor. Tem misericórdia delas. Eu fico aqui culto após culto, Tadel após Tadel, toda segunda-feira, tentando ensinar você a ser uma árvore que dê frutos para Deus. Não tem nenhum lugar da árvore que não der fruto, será cortada. Eu quero te dizer, não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que se você só vir para a igreja, vir a um culto, se você disser que Jesus é o único Deus da sua vida e ficar vindo para o culto, que está tudo certo, não está escrito na Bíblia. Eu quero te dizer, se você quer realmente agradar a Deus, você precisa ser o 4º tipo de pessoa. O 4º tipo de pessoa é aquela que ouve a palavra do reino, ela compreende e ela frutifica. Eu sei que na realidade da igreja brasileira, grande parte dos cristãos são como o 3º tipo de pessoa. Eles estão vivos, mas sufocados pelos espinhos que são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Eles estão vivos, mas vivem sua vida correndo daqui para lá, de lá para cá. E o evangelho não se tornou a vida deles. Eu acho, eu não estou lembrando bem se foi Einstein que disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Eu não lembro, foi Einstein, foi? Foi não? Foi quem? Ah, foi Jesus, né? Mateus capítulo 6. Comer ou de... Quando os discípulos estavam preocupados com o que eles haviam de comer, ou de vestir, ou de beber, sabe o que Jesus falou? Vocês não devem se preocupar com isso, os gentios se preocupam com isso. E ele começou a falar: olha aí, gente, os pássaros do céu não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, todavia o Pai sustenta todo dia. Vocês não valem muito mais do que os pássaros, homens de pequena fé? Jesus disse a eles. Vocês estão preocupados com o que vestir? Jesus apontou para o lírio do campo e falou: olhai os lírios do campo. Em verdade vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses. Se Deus veste assim a erva que hoje nasce, amanhã seca e morre, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não deixa os espinhos dos cuidados do mundo, do medo, da fascinação das riquezas sufocar a semente do evangelho. Sabe por quê? Existem bilhões de pessoas que precisam ser libertas pelo poder de Deus. Existem bilhões de pessoas que precisam receber esse novo coração, nova vida. Existem bilhões de famílias que precisam ser transformadas, restauradas. Existem bilhões de pessoas que precisam de salvação. Mas não haverá salvação se não se levantar uma igreja que pregue. O apóstolo Paulo ensinou em Romanos 10 que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que alguém vai confessar e vai crer naquele de quem nada ouviram? Não é assim? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, a nossa maneira de frutificar para Deus é pegar essa semente da palavra do reino que foi plantada em nós e começar a plantar elas em outros corações. Essas pessoas serão curadas. Essas pessoas serão libertas, essas pessoas serão transformadas. Todas elas, pastor? Não, todas elas não. Aquelas que não fizerem questão de compreender
o maligno vai roubar. Você está entendendo? Aquelas que não abrirem seu coração, mas tiveram o seu coração como uma rocha, só quiser deixar a palavra entrar um pouquinho, logo vai morrer. Mas algumas vão abrir seus corações, e a palavra do reino vai entrar, e elas nunca mais serão as mesmas pessoas. Essa é a maneira como nós podemos dar frutos para Deus, reproduzindo aquilo que Deus produziu em nós. Amém? Tem uma historinha que eu gosto muito de contar, que um dia existia um sábio na cidade, em uma vila, e todo mundo ia até aquele sábio para pedir conselhos, buscar sabedoria. E então um dia, um homem lá viu que muita gente procurava os conselhos dele, e ele pensou assim: rapaz, se eu provar que eu sou mais sábio que esse homem, eu vou começar a dar conselho, eu vou começar a cobrar, e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Então eu vou dar um jeito de provar que eu sou mais sábio do que esse sábio. E ele pensou numa coisa e ele bolou um plano. Ele falou assim: eu vou pegar um passarinho e vou pôr esse passarinho na minha mão. E vou mandar reunir a cidade toda. E vou chegar diante do sábio e vou falar: já que você é sábio, eu tenho um passarinho na minha mão. Esse passarinho está vivo ou morto? Bom, se o sábio falar que está morto, eu vou abrir minha mão, o passarinho vai voar e todo mundo vai ver que eu sou mais sábio. Se o sábio falar que o passarinho está vivo, eu vou apertar o passarinho na minha mão, ele vai morrer, eu vou mostrar que o passarinho está morto e vou provar que eu sou mais sábio que o sábio. E todo mundo vai ver que eu sou sábio. Todo mundo vai querer agora ter conselho só comigo. Então ele reuniu toda a cidade, fez aquela propaganda, aí vestiu uma roupa toda bonita e chamou o sábio. O sábio chegou lá todo simples, com a roupa lá toda simples, e ele todo bonitão. Chegou diante da cidade, chegou lá diante do sábio e falou: eu tenho um passarinho na minha mão, e eu quero mostrar hoje que eu sou a pessoa mais sábia aqui. Então eu te pergunto, ó sábio, o passarinho que eu tenho na minha mão está vivo ou morto? Toda a cidade em silêncio para ouvir a resposta do sábio. E o sábio olhou para ele e falou assim: bem, o passarinho está nas suas mãos. Se ele vai viver ou morrer, você decide. Então eu quero que você segure assim, como se tivesse algo nas suas mãos agora. A palavra mais poderosa do universo, que tem salvado, transformado, libertado, curado pessoas, que tem transformado famílias, que tem livrado pessoas do inferno. A palavra mais preciosa humana, o maior poder já liberado sobre a existência humana, chamada a palavra do reino, está em suas mãos. O que você vai fazer com ela? Está em suas mãos. O que você vai fazer com isso? Está em suas mãos. Não adianta eu tentar falar que propósito essa semente vai ter, só você pode definir, porque está em suas mãos o poder de decidir o que você vai fazer com essa palavra.